Sejam muito bem-vindos a mais um podcast O Consultório. Aquela pílula que vai fazer com que você saia desse marasmo e o seu consultório realmente comece a funcionar. Eu sou o Jefferson Medeiros, sou o host do podcast, junto com meu amigo Rizieri Gomes, o outro host. Sejam bem-vindos, Rizieri. Obrigado, Jefferson. Mais uma pílula para vocês, aqui de forma objetiva, para você ouvir, se tiver no rádio, ou no Spotify, mas também pode assistir se tiver nas plataformas digitais aí. O objetivo de hoje, Jefferson, é você pegar lá no início e fala para a gente a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é simples. Como é que eu vou definir o meu público-alvo? E aí eu quero que você fale qual a importância de eu saber o meu público-alvo. Jefferson, são os primeiros degraus do teu negócio. O que você precisa ter clareza na hora de definir? Para saber como você vai se posicionar, como você vai se vestir, aonde você vai abrir teu consultório, qual é o tipo de conversação que você vai ter, quanto tempo vai durar a tua consulta, o que vai ter na tua recepção, como é que vai ser a tua apresentação digital? Você vai para a internet? Você precisa estar na internet? E não necessariamente você está idealizando um projeto, um planejamento. Pode ser que no início você não consiga atingir. É lógico que você erroneamente pensa logo quando vai montar onde o dinheiro está. Mas pensa bem, se você fosse escolher comprar alguma coisa hoje, Jefferson, você compraria um produto super caro de uma marca que você nunca viu na vida e não tem nenhuma descrição no YouTube, ou nenhum tutorial na internet, ou nenhuma avaliação no Google sobre aquele produto, mas você vai comprar simplesmente porque é caro? Não, você vai olhar o preço e fala, deixa eu dar uma olhada, o que o pessoal está falando desse produto. Lembra que você é um produto e o cliente ele tem o poder da escolha. Então, você pode até querer atender aquela classe A mais, mas às vezes você não vai conseguir atingir isso logo de cara. Pode ter teu objetivo, se você tiver ali bastante obsessão por atingir esse público, no sentido, eu vou criar uma estratégia, eu vou me posicionar, fazer um banho de loja, de branding, né, onde você vai fazer gestão de tudo isso e construir uma imagem e ter tempo para plantar diariamente, consistência, ao ponto de gerar percepção de valor. Mas ao mesmo tempo, Jefferson, será que a conta vai fechar? Então, o público-alvo, ele tem tudo a ver com quem você quer, mas também você tem que ter uma noção do que você é. Então, eu posso criar um planejamento nos primeiros 2 anos, ele não é engessado, ao longo do tempo você vai mudando, e o teu posicionamento vai subindo. Eu começo num consultório mais simples, começo no consultório, a gente já falou em episódios anteriores, começo na casa de um vizinho, daí começo no consultório mais simples, vou mudando de casa e vou com isso elevando o grau da minha clientela, do meu público-alvo. Olha, uma das coisas que eu vejo quando as pessoas não sabem quem é o seu público-alvo, eu acho que o mais importante é você saber o seguinte: se você até agora não parou e não sabe realmente quem é seu público-alvo, essa história de você dizer que simplesmente, quem é o público-alvo? Quem tem dinheiro para pagar. Não é isso. Você não tem que ser escolhido pelas pessoas, você tem que escolher o público que você quer. E quando você escolhe o público que você quer, você tem que ter noção do passo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo que simplesmente ele pegou, abriu o consultório no local de pessoas de classe C, aonde ele gastou horrores numa clínica para ser uma clínica que seria de pessoas de classe A. Então, essa percepção de valor tem 2 posições. Primeiro, a pessoa pode entrar ali e simplesmente achar que ela não deveria estar ali. Porque quando você vê uma pessoa que tem um poder aquisitivo mais baixo, chega num local que é muito oponente, às vezes ela tem medo daquilo dali. Então ela já começa a precificar o seu procedimento na cabeça dela como muito caro. Por quê? Porque o local onde ela está realmente não está adequado para ela. Então, quando você se posiciona num local que é para classe C, você tem que ter o consultório que seja exatamente da forma que as pessoas esperam. Então, desde o que você vai ter de entrega, desde o tipo de café, desde o tipo de local, o MDF que você usa, a roupa que você usa. Lembre, muitas pessoas esquecem que existe uma riqueza na base da pirâmide. Está todo mundo indo para o a mais. Mas a pergunta é, realmente só tem dinheiro lá em cima? E outra coisa, quando você vai para o a mais, eu lembro que no meu posicionamento, lá atrás, a primeira vez que eu fiz uma mentoria
para falar sobre, para entender um pouco sobre público-alvo e sobre para onde eu ia com o meu consultório. Eu ouvi uma pergunta, na realidade eu ouvi um questionamento quando eu fui falar para minha mentora que eu queria ir para o público a mais. E ela falou assim, Jefferson, para você ir para o público a mais, tem duas coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que comprar coisas e pessoas. E aí eu não entendi, eu falei, pô, me explica melhor. Ela falou assim, comprar coisas é o seguinte, o público a mais quer ver você de terno Armani, quer ver você num carro importado, quer ver você com relógio Rolex. Então você vai ter que comprar coisas, por quê? Porque elas têm que se ver em você. Você tem que ser o espelho do seu paciente. Então, se você não tiver coisas, você não vai ter ligação. E pessoas, na realidade, comprar pessoas é você estar em locais onde as pessoas que têm esse posicionamento estão. E ela me perguntava assim, você quer simplesmente... Você que é uma pessoa que é tão família, que é tão ligada à sua casa e às suas coisas, você quer simplesmente, às vezes, ter que estar na inauguração de uma loja, na inauguração de uma loja de carro, ou de uma loja dentro do shopping, porque você vai ter que aparecer, você tem que estar junto com as pessoas. E naquele momento, Gisele, foi a primeira vez que eu entendi que eu não era para o público a mais. Você precisa entender que as pessoas mensuram a entrada da receita, mas não mensuram o grau de esforço. Então, tem essa clareza, sabe? Eu posso ganhar X por hora, mas o grau de trabalho, entrega, dedicação do presencial e do pós-presencial é muito alto. O grau de investimento que você tem que ter numa estrutura é muito maior. O grau de atualização é muito maior. Então, meu pai sempre me dizia assim, meu filho, de carne moída para filé mignon é fácil, é difícil do filé mignon para carne moída. Então, você precisa ter essa clareza de que quando você se posiciona de uma forma adequada, você pode ter um custo de implementação menor, porque eu escolhi me posicionar nesse mercado e, consequentemente, tem um público. E daí, quando você pega esse público-alvo, você não é Joana, mulher de meia idade, não é isso. É você entender que eu quero atender esse público e quando eu vou para dentro das redes sociais, onde eu vou criar o conteúdo, eu tenho clareza das demandas que essa pessoa tem e eu olhar dentro da minha especialidade, dentro da minha ocupação, dentro da minha profissão, como eu consigo, baseado no que eu quero fazer, ajudar a demanda que aquele público tem. Então, o generalista, ele é pouco remunerado, porque é muito mais fácil você ser generalista, mas quando você fica especialista, você acaba atraindo o público que você quer. Então, o público-alvo é mais do que a capacidade de pagamento, mas também está associado ao grau de interesse, o grau de demanda de dor, o grau de demanda de necessidade. A gente está no momento onde a gente não cria especificamente um consultório para que as pessoas descubram, olha, o Jefferson abriu um consultório, bora marcar uma consulta com ele. Não, eu levo um conteúdo importante, relevante, atraente para que ele fale, essa pessoa fala a minha língua. A linguagem dele conecta comigo. Eu estou vendo que o posicionamento dele é interessante. Deixa eu dar uma olhada na rede social dele. Poxa, gostei. Olha o local que ele atende. Faz sentido. Então eu vou lá e marco uma consulta com ele. Mas você entende que todo o conteúdo você só criou porque você tem um público-alvo bem definido. Então, olha só, quando as pessoas que estão nos assistindo, quando eu fui definir qual o meu público-alvo, esse é o primeiro passo para eu entender. Então, eu defini que o público-alvo, quem eram as pessoas que eu queria atender? Eu queria atender mulheres, porque, no meu caso, sendo tireoide, 99% dos meus pacientes são mulheres. Então, mulheres, a idade média entre 25 e 45 anos, eu queria atender classe A e B. Quando eu defini isso e eu não ia atender plano de saúde, eu simplesmente, a partir daí, eu tenho que ver qual o local que eu vou atender. Então, o consultório tem que ser no local onde estejam as pessoas de classe A e B, que as mulheres se sintam bem. Então, isso já definiu o local que eu fui atender.
Outra coisa, a partir do meu público-alvo, eu vou definir o preço. Então, o preço ele tem que ser coerente. Não dá para você ir para a periferia e cobrar a mesma coisa do que uma pessoa cobra dentro de um local a mais. Mesmo que você se vista muito bem, mesmo que você esteja um melhor consultório, mas se ele está na periferia, as pessoas e o público de lá, eles não vão ter a possibilidade de pagar o que você quer. Então lembra muito bem, e eu contei até para você recentemente, Gisele, a história do sábio, onde pegou uma pedrinha, uma pessoa chegou para o sábio e disse que não pagavam o que era justo para ele. E ele estava muito triste com a profissão dele. E o sábio pegou uma pedrinha, deu para ele e falou, olha, vá lá na feira e tente vender essa pedrinha, mas não venda por menos de uma moeda de ouro. O cara foi, voltou e falou para o sábio, olha, ninguém me pagou uma moeda de ouro, o máximo que pagaram foi 2 de prata. E o sábio falou, olha, essa mesma pedra você leva para o Ourives, para as joalherias, mas você não venda independente do preço que der. E essa mesma pessoa volta e fala, sábio, você não acredita, me deram 80 moedas de ouro. E teve uma pessoa que falou que se eu esperasse até segunda-feira, pagava 100 moedas de ouro. O que eu queria trazer para vocês? Se você está vendendo no local errado, as pessoas não sabem o seu valor. Então, não sabendo o seu valor, elas não vão dar o seu preço. Então, tem que existir uma coerência. O local onde você atende com o valor do seu preço, de cirurgia, de procedimentos e de consulta. Então você não pode se enganar na hora de você construir qualquer coisa. O primeiro passo é saiba muito bem e defina o público-alvo que você quer. Até porque, doutor, vamos lá, eu estou atendendo a clínica, no meu caso, eu estou atendendo pessoas que do nível social A e B. Vem classe C, vem classe D, vem. Mas vocês entendem que toda a construção do que o Risieri falou, a minha rede social, a forma que eu me visto, a forma que eu faço no meu dia a dia, ela é ligado exatamente para essas pessoas que eu quero atrair. Vão aparecer pessoas que não sejam do nicho, mas o meu foco é nela. Risieri, considerações finais sobre público-alvo. Então, pessoal, defina. Gasta energia construindo um bom alicerce. Construa o alicerce sólido para que ventanias não derrubem as paredes. Então, o que significa? Amola esse machado aí, pessoal. Gasta um tempinho de energia, não é só para você produzir um conteúdo, não. O público-alvo é o ICP, o cliente ideal para você. Até porque, por exemplo, no caso do Jefferson, ele é cirurgião. Eu sou clínico, faço cardiologia clínica, mas também faço intervenção. Hoje meu foco muito mais na consulta de prevenção cardiovascular. O Jefferson foca muito mais em cirurgia. Não adianta ele ter uma consulta por si só se o público que está chegando com ele não tem condição financeira de converter numa cirurgia particular. Ele vai atender esse? Vai atender bem? Vai, mas não é o cliente ideal. O cliente ideal é aquela pessoa que tem o poder de conseguir bancar uma cirurgia. Então, para mim, a minha consulta tem um valor agregado elevado. O meu ideal é que eu pegue pessoas que mantenham regularidade, fechem os planos de acompanhamento comigo. Então, essa é a realidade. E o que a gente traz para vocês aqui é vida real. Vida real de pessoas que têm consultório, que têm clínica, que já passaram por hospital, que já passaram por tudo isso que às vezes você está passando. A gente já um dia, o Jefferson há muito tempo atrás já foi um recém-formado, eu há bem menos tempo, mas é isso. A ideia é contribuir com vocês nessa jornada de aprendizado e crescimento. Olha, antes de terminar até eu vou ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Entenda muito bem. Se você ganha mais dinheiro em consulta, se você faz tratamentos clínicos, tá? Então vamos falar lá, uma nutricionista, no caso um clínico, um pessoal, uma cardiologia. Então assim, a sua consulta ela tem que ser valorizada, porque de lá é que você tira a parte do seu ganho. Tudo bem? Mas você entende que se você é cirurgião, se você é dentista, se você é fisioterapeuta, você não ganha, o ganho não é da sua consulta, o ganho maior é do procedimento. Mas entenda, o valor da sua consulta, ela vai te posicionar. Então o valor da consulta também, se você está atendendo pessoas que A mais ou AB, você tem que se posicionar no valor da sua consulta sim, para as pessoas entenderem que você tem valor, não só o preço.
Mas em compensação, você sabe que você não vai cobrar a mesma coisa do que um clínico ou do que uma pessoa que cobra, que não tenha procedimentos. Por quê? Porque você não vai ter esse ganho do que você quer na consulta e sim no procedimento. Então, se você é fisioterapeuta e vai fechar sessões, então não adianta você botar muito caro a sua consulta para dar dificuldade para essa pessoa chegar para você. Se você é um cirurgião, se você trabalha com estética, um dermatologista, então assim, entendam que esse jogo ele não é o mesmo para todo mundo. Definir o público-alvo, definir o público-alvo faz você definir aonde você vai abrir seu consultório, qual o seu preço e todas as outras coisas, até o seu posicionamento na rede social. Fica por aqui com a gente, espere o próximo episódio. Se você gostou, se isso daqui fez sentido para você, se vai mudar a sua vida, manda para o seu amigo que é médico, fisioterapeuta, dentista, que vai aproveitar. Então, até o próximo episódio do podcast O Consultório.